Oi, pessoal, tudo bem? Bom, mais uma pauta EMAI. Estamos aqui com vocês mais uma semana e, se Deus quiser, um encontro bem bacana com vocês. É isso aí. Boa tarde, espero que vocês estejam bem. Vamos falar um pouquinho da pauta de maio da semana C, essas semanas aí que ainda estão deixando a gente um pouco doidos, né? Malucos, mas aí com o tempo a gente vai se ajeitando com essa nova rotina, com esses novos cronogramas. É isso aí. Então, semana C, a pauta é por conta da diretoria de ensino, né? E aí nós trouxemos um tema para essa reunião, atividades complementares na rotina EMAI. Foi uma formação que a gente assistiu e uma formação com o professor Ivan Cruz, que vocês já conhecem, e a gente acabou achando a fala dele tão bacana, é uma fala simples e ao mesmo tempo tão rica de possibilidades, né, para a rotina do nosso dia a dia, principalmente pensando agora no contexto remoto. E aí nós adaptamos essa conversa e trouxemos para vocês, tá? A gente espera que traga aí muita contribuição para a rotina de trabalho de vocês. Bom, então vamos lá. Quais são os nossos objetivos para essa conversa? Refletir, então, sobre o trabalho com o projeto EMAI em contexto remoto, isso que também nos chamou a atenção, né? O projeto EMAI nós conhecemos, mesmo assim, já era um ano diferente, né? Um ano que ia trazer bastante desafio para a gente, uma vez que nós estamos trabalhando com um currículo novo e um material novo, né? Então, aquele material antigo do EMAI a gente já conhecia, já sabia como funcionava. Esse material do EMAI novo é um material que a gente está conhecendo agora, a gente está experimentando, né? Está se apropriando desse material. Então, já era um ano que previa muito desafio para a gente. E aí, outro desafio maior ainda, que é trabalhar esse material novo em contexto remoto. Então, por isso que essa conversa nos chamou tanto a atenção e a gente quis trazer, né, para compartilhar com vocês. Refletir a importância e a contribuição da família na rotina escolar das crianças, então está todo mundo em casa, as crianças, né, junto com as famílias, e a gente sabe que nem todas as famílias têm essa oportunidade de estar contribuindo com a rotina escolar das crianças, muitos pais trabalham, né, a gente sabe de todos os problemas que a gente enfrenta, mas muitos pais também querem contribuir, e vêm até a gente perguntando, né, o que eu posso fazer para ajudar, como é que eu contribuo, então, aqui a gente vai tratar um pouquinho dessa possibilidade. E discutir a possibilidade de atividades complementares que favorecem justamente a organização do pensamento matemático. Então, é aquela matemática do cotidiano que pode ser inserida na rotina do aluno e que traz contribuições para que esse aluno adquira esses conhecimentos matemáticos, tá? Então, basicamente, são esses os nossos objetivos com essa conversa. Bom, só para a gente retomar, então, o ensino da matemática, de acordo com o que está proposto na BNCC, ele vem trazendo aí uma proposta de trabalho com as 5 unidades temáticas: números, álgebra, geometria, grandezas e medidas e probabilidade estatística. Né? Isso é uma informação que a gente já se apropriou aí com a chegada desse novo currículo. E essas unidades temáticas são organizadas em habilidades que nós entendemos aí, que são habilidades que a gente precisa desenvolver com o aluno no decorrer do ensino fundamental. O projeto EMAI, ele é pensado com base nessa proposta, né, desse currículo, e é um projeto que a gente já sabe que requer muita interação, né, exige muita reflexão, ele se apoia ali nas estratégias pessoais dos alunos, nos conhecimentos que os alunos já trazem, né, então é um projeto que exige muita interação. E aí, a gente se dá conta aí com o contexto remoto, né, que, como eu falei, era um desafio que a gente não esperava, a gente esperava alguns desafios para esse ano, mas não tantos. E aí a gente se colocou aí diante dessa necessidade de pensar um pouco mais. Como é que a gente garante essa interação que o projeto exige nesse contexto remoto, né? O professor não está perto do aluno, o aluno está em casa, aulas através de outros recursos. Então, esse daí é um dos principais pontos para a gente pensar.
A secretaria, numa iniciativa aí, numa iniciativa para ajudar a gente a pensar todo esse momento, fez um recorte do currículo e estabeleceu algumas habilidades essenciais. Então, são habilidades que nós precisamos garantir aos alunos nesse momento, né, diante de toda essa condição que a gente está vivendo, nós precisamos garantir o trabalho com essas habilidades, que os alunos desenvolvam essas habilidades para que eles possam dar prosseguimento à sua vida escolar. Bom, eu tenho as habilidades essenciais, eu já sei quais são, e parto para quê? Para a seleção de atividades, né? Então, muda um pouquinho o movimento metodológico. Antes nós tínhamos um material todo pensado numa sequência de trabalho, as sequências a gente ia seguindo, né? Ia respeitando toda uma organização. Agora eu tenho um recorte, eu tenho habilidades que são essenciais, então eu preciso fazer uma seleção no material do que dialoga diretamente com essas habilidades essenciais. Sempre tomando aquele cuidado para não fragmentar o trabalho, né? Não ficar buscando atividades isoladas. Essas atividades estão dentro de sequências que fazem muito sentido para o aluno, né? Que vão garantir um efeito muito maior, um resultado muito maior, se essa sequência forem respeitadas, né? Então, mas eu preciso priorizar, até para dialogar com essas habilidades essenciais. Então, aí, na hora de selecionar essas atividades, aí que está o nó, né? Então, o que eu trabalho com os alunos, né? O que eu priorizo nesse momento? Eu sei que eu estou partindo das habilidades essenciais, mas então, o que eu ofereço para os alunos? A gente tem os materiais do EMAI, a gente tem agora os materiais do Aprender Sempre, né? Que também vão focar no trabalho com as sequências didáticas. E eu posso estar trazendo outras atividades que podem contribuir também com tudo isso, né? A gente vai trazer alguns exemplos aqui. E posso contar também com a contribuição da família. Como nós dissemos, não serão todas, mas muitas famílias têm contribuído, têm participado, a gente tem visto isso na gincana, né, Evan? Outra vez a gente estava comentando sobre isso, né? A gente recebeu um vídeo bem gracinha de uma aluna, e nós falamos como a família tem se empenhado, né, em ajudar. Então, se não dá para atingir esse 100%, vamos trabalhar com as famílias que estão aí à disposição e que querem contribuir, que querem ajudar. São bastante, né, Sim. Isso, são a maioria. Isso, a gente fortalece aí essas parcerias. E vocês vão ver que essas atividades que a gente vai trazer aqui são super possíveis de serem realizadas e a família pode contribuir bastante. Então, nessa conversa, a gente se volta, né? Volta o olhar aí para o que é de fato essencial. Então, a gente tem aí 3, 4 meses para o final do ano. O que é essencial trabalhar com os alunos nesse período? Nós temos as unidades temáticas, mas nessa conversa que nós tivemos, o professor Ivan, ele diz, né, que é fundamental respeitar, né, toda essa organização que vem pelo órgão central e tudo mais, mas que a gente também tem que se guiar pela experiência do professor. O professor também sabe o que é importante para o aluno e o que é fundamental nesse momento. Então, isso também não pode ser deixado de lado. E ele também faz uma observação que a gente deveria ter um olhar atento para a unidade temática números. Por quê? Porque é uma unidade temática extensa, né, fundamental, ela traz muitos conhecimentos que são base para os alunos desenvolverem as outras unidades temáticas. Então, são conhecimentos que estão correlacionados às outras unidades temáticas. E aí, ele chama a atenção aí, né, da gente para esses conhecimentos. Os algoritmos, então, os alunos precisam dominar as técnicas operatórias, eles precisam desenvolver habilidades de cálculo mental e precisam sempre estar sendo colocados diante de situações problema, né? A gente precisa investir muito, muito na resolução de problemas. Por quê? Porque a resolução de problemas, ela acaba sendo super importante para a organização do pensamento matemático, né? E aí a gente tem duas citações aqui,
do Villa e do Caleggio, que ele diz assim: problema é uma situação proposta com finalidade educativa que propõe uma questão matemática cujo método de solução não é imediatamente acessível ao aluno. Né? Então, quando eu me coloco diante de um problema, eu não tenho de imediato, eu não tenho a solução, não sei como resolver. Né? E aí eu estou diante de um problema. Mas eu não disponho de uma fórmula mágica, né? Como ele diz aqui, não disponho de um algoritmo que relaciona os dados e a incógnita ou de um processo que identifique automaticamente os dados com a solução, né? Então, o que eu faço? Eu tenho alguns conhecimentos, eu estou diante de um problema, eu tenho alguns conhecimentos e eu vou buscar estratégias para resolver esse problema. Tá? Né? Numa situação como essa, aí de fato eu tenho um problema. E, portanto, deverá buscar, investigar, estabelecer relações, envolver suas emoções para enfrentar uma situação nova. Então, eu estou diante de um problema, eu não sei como resolver, eu tenho alguns conhecimentos que me possibilitam buscar estratégias para chegar nessa resolução. E ele traz aqui também o envolvimento emocional. Então, eu estou envolvido com esse problema, eu quero resolver, eu me sinto emocionalmente. Eu me sinto emocionalmente motivado a resolver isso. Né? Então, tem bastante coisa para pensar aqui, né? Ainda mais num contexto remoto, como é que a gente garante tudo isso, né? Que o aluno se sinta motivado a resolver esses problemas. Tem uma outra situação que ele traz aqui também, com relação à resolução de problemas, ele diz assim, essa é do Palhares, ele diz assim, só se tem um problema se não se sabe como chegar até a solução. Pois, se uma questão não tem surpresas e pode ser resolvida confortavelmente utilizando procedimentos rotineiros e familiares, não interessando quão complicados sejam, eu não estou diante de um problema, aí eu estou diante de um exercício. Então, ou seja, se eu estou diante de uma situação que eu sei como resolver, eu sei que procedimentos eu uso e eu resolvo de maneira confortável, ela não me desafia, não me traz surpresa, eu não estou diante de uma situação problema, eu estou diante de um exercício. Assim, um exercício resolve-se habitualmente por processos mecanizados e repetitivos. Então, isso traz algumas coisas aí para a gente pensar, né, nas atividades que a gente propõe para os alunos. Primeiro, acho que pensar na importância da resolução de problemas. Então, o programa Ler e Escrever segue bem essa dinâmica, né? O aluno é colocado diante de várias situações problema, que ele tem, ele usa os conhecimentos que ele tem para aprender o que ele não sabe. Então, acho que essa é meio que a dinâmica, né? Então, eu, através da resolução de problemas, né, como está escrito aí embaixo, resolução de problemas é uma metodologia para o ensino da matemática. Então, através da resolução de problemas, eu aprendo matemática, né, e não o contrário. O aluno não precisa aprender a fazer cálculo primeiro para depois resolver problemas. A gente até já tratou sobre isso em outro TPC mais, né? Em vídeos anteriores nossos, né, quando a gente fala de resolução de problemas. E aí, professor Ivan traz, né, para a gente pensar. Então, como é que eu penso tudo isso na minha rotina de trabalho, né, de matemática? Bom, o ideal seria se a gente conseguisse manter equilíbrio na nossa rotina, ou seja, se a gente oferecesse para o aluno ora problemas e ora exercícios, né? Então, só para a gente repensar isso aqui. Os problemas são importantes porque eles trazem desafios, né, desafios possíveis ao aluno, eles estimulam o aluno na busca de estratégias, que é o que a gente falou, ele tem alguns conhecimentos que ele mobiliza para usar aí diferentes estratégias para resolver, né, e ele exige, acho que eu passei aqui, ele exige o envolvimento emocional do aluno, tá? Ele tem que estar motivado a resolver esse problema. Como a gente, né, a gente tem um problema, se a gente não estiver motivado a resolver, a gente vai empurrando e vai deixando. Então, a gente tem que estar motivado a resolver esse problema. E, por outro lado, o exercício, ele pode ser resolvido de uma maneira rotineira, então eu utilizo procedimentos que eu já conheço para resolver os exercícios, só que eles também me possibilitam me aprofundar,
me apropriar, né, sistematizar conhecimentos. Então, se eu ofereço para o aluno problemas e exercícios, nos exercícios eu posso ir aumentando a complexidade, eu posso sistematizar situações, eu posso aprofundar alguns conhecimentos. Então, o ideal seria que a gente oferecesse para o aluno as duas coisas em equilíbrio, né? Então, e não uma vez só, né? Como ele diz, é um conjunto de problemas e um conjunto de exercícios que vão fazer com que o aluno adquira determinado conhecimento. Uhum. E uma outra questão que ele traz ainda para a gente pensar: o que é problema para um aluno pode ser um exercício para outro. Isso que é muito, muito bacana, né, da gente pensar sobre. Por quê? Porque vai depender do conhecimento que o aluno tem. Né? Para alguns alunos, uma determinada atividade, ela já é rotineira, ele já conhece o procedimento e ele resolve esse exercício facilmente. Enquanto a mesma situação para um outro aluno, dependendo do conhecimento que ele tem, pode ser que não seja tão simples assim, e aí se torna um problema, porque ele vai ter que usar os conhecimentos que ele tem, né, para jogar ali, para lançar ali mão da situação, buscando estratégias e chegando à resolução. Então, isso tudo faz a gente pensar, né? Nem sempre a mesma atividade ela vai fazer sentido ali para todo mundo igual, ela vai gerar desafio para todo mundo, né? Quando a gente fala, mas gera desafio, não gera, então eu acho que tudo isso fica bem, bem evidente aqui nessa fala do professor Ivan. E aí, quando a gente olha para isso, né, e pensa na nossa rotina, não é fácil, né, porque é como ter que olhar para cada aluno na sua individualidade, isso não é simples. Então, eu penso numa atividade e considero qual o grau de complexidade para cada criança. Eu preciso conhecer cada criança, eu preciso saber quais são os saberes que essas crianças têm. Então, não é fácil, né? Mas acho que vale muito a pena pensar sobre. Uhum. Bom, e aí, pensando em tudo isso, no contexto remoto, né, ainda mais difícil, a gente precisa começar a pensar aqui em algumas questões. Então, como é que eu faço tudo isso, sabendo que o aluno está lá na casa dele, a gente está aqui, não tem essa proximidade, a interação é muito mais difícil. Então, eu acho que o primeiro passo é pensar nos recursos que estão acessíveis, tanto para professores quanto para alunos. Né? Então, nesse momento, nós temos alunos que estão sendo atendidos só por material impresso, alunos que estão sendo atendidos só pelo WhatsApp, e outros alunos que têm acesso a outras ferramentas. Então, e também vai depender dos recursos que os professores têm disponíveis também, né? Que recursos o professor tem, que conhecimentos o professor tem, né, para lidar com essas ferramentas nesse momento. A gente está aprendendo a mexer com um monte de coisas aos pouquinhos, né, mas a gente tem feito alguns avanços. Então, uma das primeiras questões aí é pensar que recursos a gente tem disponíveis. E depois pensar como é que a gente pode promover interações que contribuam para a aprendizagem dos alunos agora nesse período remoto, né? Então, a gente já falou aqui que o EMAI é um projeto que exige muita interação. Então, aluno com aluno, aluno com professor, né? Agora a gente tem a possibilidade do aluno com a família. Só que essas interações, elas precisam ser, elas ser cuidadas, né? Então, o professor é um tamanho desafio. Como é que eu faço intervenções num momento como esse, né? A gente precisa partir de algum lugar, começar de algum lugar. Né? Então, se eu estou trabalhando com WhatsApp, eu vou pensar estratégias para garantir essa interação. Parte aí dessa interação é justamente aquela questão de valorizar as estratégias pessoais que os alunos usam para resolver uma situação, confrontar, né, socializar essas estratégias. Então, como é que eu faço isso? Posso fazer pelo WhatsApp? Eu posso, de repente, compartilhar um vídeo de um aluno que resolveu uma questão de uma maneira diferente, eu posso compartilhar com os demais? Ou eu posso montar grupos menores,
né? De repente eu pego um grupinho de alunos com um pouquinho mais de dificuldade, ou alunos que têm um conhecimento X e que eu quero enfatizar determinada coisa, e eu proponho ali uma vez por semana para estar conversando com esse aluno, né? Eu proponho uma aula interativa no Meet por semana, vou ver o que dá, faço um teste, né? Olha, toda quinta-feira ou toda quarta-feira a gente vai fazer uma hora e meia de interação no Meet para uma aula diferente, e aí os 100% a gente sabe que é muito difícil, mas assim, eu posso ter 10, 12 alunos, 15 alunos que eu vou atingir, né? Posso, dependendo do recurso, gravar essa aula e socializar com os demais, posso mandar pelo WhatsApp. Então, assim, as possibilidades de interações, elas são muito variadas, e elas vão depender, obviamente, da resposta à primeira pergunta, né? Quais são os recursos que estão disponíveis para a gente. Mas eu acho que vale a pena a gente pensar nisso também como um desafio, né? Como é que a gente garante essas interações e essas socializações aí dessas estratégias. Bom, a gente falou, então, na questão da família, né? É uma proposta, né, que a gente traz aqui, algumas atividades que podem ser compartilhadas com a família, porque a gente sabe que as famílias, muitas pessoas estão tendo muito mais tempo juntas, né, por conta do isolamento, algumas famílias até se oferecem para ajudar, né, olha, como é que eu posso ajudar, como é que eu posso fazer, né, é uma possibilidade de chamar a atenção das famílias para observarem algumas dificuldades dos alunos, né? Então, olha, observa como ele lida com isso, como ele lida com aquilo, né? Observa quando ele estiver resolvendo esse problema, né? Aquele contato mais próximo da família, principalmente com as crianças que têm maior dificuldade, aquele contato usando a persistência mesmo, né? Falando uma, duas, três, olha, orienta nesse sentido, uma, duas, três vezes. Se ela não tem dificuldade, vai precisar que isso seja feito mais vezes. Nesse momento, a gente sabe que está todo mundo muito cansado, né? Todos nós, não é só a família. As crianças estão cansadas de estar presas em casa, nós estamos cansados, né? De ter que ficar lidando com todas essas ferramentas e tudo está muito cansativo. Então, talvez essas propostas que a gente está trazendo de atividades que não se limitam só a atividade impressa, né, nos livros, nos cadernos, então outros tipos de atividades que possam facilitar essa interação com a família, né, é a proposta que a gente vem trazendo. E atividades cotidianas, vocês vão ver que são atividades que a família faz no dia a dia e que podem trazer aí justamente essa aproximação da matemática do cotidiano com a matemática escolar, tá? E trazer aí de uma maneira muito muito simples e muito agradável, né, sem ficar sobrecarregando ninguém, mas mostrar aqui de que maneira a família pode ajudar a criança com as atividades aí do dia a dia. E aí a gente traz essas sugestões aqui para vocês, tá? Então, tomem nota aí, porque a gente vai deixar uma discussão aí para vocês ao final do vídeo, e aí vocês vão tomando nota aí dessas sugestões para poderem discutir. Bom, então a proposta são atividades complementares, né? Elas complementam o trabalho que é feito com o EMAI, e aproximam a matemática do cotidiano com a matemática escolar. Então, vocês vão ver que são todas coisas simples, são coisas do dia a dia, mas que trazem grande contribuição para a organização do pensamento matemático dos alunos. Então, o primeiro item aqui são as brincadeiras, né? Então, como a gente falou, as crianças estão presas em casa e a gente traz a importância do brincar. E numa simples brincadeira, você pode trazer para essa brincadeira conteúdos matemáticos. Então, pular corda, né? Você pode ir recitando as sequências numéricas, você pode ir contando a quantidade de saltos, você pode comparar, né, a quantidade de pulos aí das crianças. Então, são algumas possibilidades por uma brincadeira cotidiana, né? Uma brincadeira super comum das crianças. Coleções,
propor que as crianças explorem coleções que elas têm em casa, de tampinha, de figurinha, de outros objetos, de carrinho, né? E que façam contagens, que façam comparações, que eles possam comparar com a do colega, com a do irmão, né? São possibilidades aí muito simples, mas que trazem vários conhecimentos matemáticos. Jogos e outras brincadeiras, né? Aqui a gente traz só um exemplo, mas tem várias outras brincadeiras, né? Uma brincadeira de salto, né? Aquela mãe da rua, né? Que chama quem salta mais distante, quem saltou o salto mais comprido, né? E aí pode fazer a marcação com barbante, depois compara esse barbante. Então, assim, várias brincadeiras que você pode estar explorando com esse olhar para questões matemáticas. Os quebra-cabeças também são uma outra opção. Então, a contagem das peças ao iniciar e ao guardar o jogo, né? Então, eu tenho lá um quebra-cabeça de 50 peças, eu vou começar a montar. Será que estão todas aqui? Será que eu não perdi nenhuma? Né? Então, propõe a contagem no início, no final, a posição das figuras, né? Então, na geometria, a gente está habituado a ver as figuras sempre nos livros, sempre na mesma posição, né? E no quebra-cabeça, você pode considerar ali o movimento das peças, né? E o do encaixe. Então, fazer a criança observar conforme a peça se movimenta, né? As diferentes posições. Então, são várias possibilidades. E aí, lógico, se você propõe uma atividade com quebra-cabeça para a criança, você vai pensar no roteirinho, né? Olha, faça a contagem das peças ao iniciar, né? Quando for guardar, faça a contagem novamente. Faltou alguma? O que você observou com relação ao encaixe das peças? Então, a gente vai montar um roteiro. Pela direita, pela esquerda, né? Na montagem. Isso, usou alguma estratégia, né? Para montagem. Então, tem pessoas que começam pelas bordinhas, né? Pegam as peças que são retas e vão montando as beiradinhas primeiro. Então, a gente cria um roteirinho do que a criança pode observar e até mesmo de que contribuições a família pode trazer na hora da brincadeira. Jogos de tabuleiro. Então, jogos de tabuleiro normalmente trabalham com dados, né? Então, quantas casas para chegar ao meu objetivo? Eu posso primeiro observar quantas casas no jogo inteiro, ou quantas casas faltam a partir de determinado ponto onde eu estou, ou num determinado ponto do jogo, quem tem mais chances de ganhar, né? Lógico que quem está mais adiante vai ter mais chance de ganhar, né? Mas será que eles já conseguem fazer uso dessa probabilidade, né? Lógico que quem avançou mais casas tem mais chances de ganhar. Tá jogando lá o dado, quais são as chances de cair, quando eu lanço o dado, quais são as chances de cair a face 3 do dado, por exemplo? Né? Então, já são aí possibilidades de trabalho com probabilidade estatística, né? Então, quais as chances? Eu jogo um dado, quais as chances de cair a face 3, a face 4? Né? Será que o aluno começa a ter noção de como pensar isso? Quem avançou mais, quem avançou menos? Processos de contagem também, né? Podem auxiliar nos processos de contagem. Então, dependendo do jogo, e às vezes a gente pode até, lógico, pode deixar livre para que eles usem jogos que eles têm em casa, ou de repente usar alguma sugestão, né, para todos, que todos joguem o mesmo jogo, de repente selecionar algum jogo pela internet, né. Organização de fotos. Essa eu achei muito interessante, né? Organização de fotos antigas. Então, lá na BNCC, né, desde o primeiro ano, há lá a habilidade de organizar coleções com base em critérios, né? Então, criar critérios de organização para essa organização de fotos. A gente pode organizar as fotos por passeios, por eventos, por ordem cronológica,
E aí ver que critérios também, que outros critérios os alunos são capazes de arrumar, né, de escolher para a organização dessas fotos, né? E aí foto é um momento, criam situações muito bacanas, né? Porque vão unir ali a família pode participar tranquilamente, e ver foto é uma delícia, né? E aí entram várias outras coisas, né? Que aí você vai conversando sobre as fotos e tudo mais. E é uma atividade que a família pode participar tranquilamente, né? Pode contribuir tranquilamente, desde que orientados. Então, também, se a gente propõe uma atividade como essa, eu preciso minimamente situar a família. Então, olha, a ideia é trabalhar coleções, né? Aqui, no caso de uma coleção de fotos, onde você pode propor alguns critérios de organização para organizar essa coleção, né? Então, você pode citar alguns, e olha, e observa com o aluno, né? Se o aluno é capaz de sugerir outros critérios, outras formas de organizar essas fotos. Fotos só de aniversários, ou foto só de fotos que tenham crianças, né? Fotos tiradas na horizontal, na vertical. Isso, exatamente. Então, tudo vai exigir aí uma certa orientação da família, né? Eles têm que saber ao que eles precisam se atentar e de que maneira eles contribuem, né? Outros objetos também podem ser organizados em coleções, você pode sugerir organização por cor, por forma, por alguma característica similar, relacionar datas, né? Então, olha, nessa foto, essa festa aconteceu há 10 anos. Que ano era? Né? Era 2010. Tá, vamos escrever esse número, né? Se são crianças menores, né? Olha, vamos tentar escrever esse número. Olha, era essa daqui em 2010. Vamos escrever aqui atrás da foto esse ano, né? Então, algumas possibilidades do que ir fazendo, né, numa atividade como essa. E, lógico, tantas outras questões aí podem ir surgindo aí durante a atividade. É o que eu falei, né, acho que vai exigir um roteirinho aí para orientar as famílias nesse sentido, mas é bem simples. Uma outra situação é observar e comparar peso, capacidades, quantidades e outras informações. Então, percebam que a gente está trazendo algumas situações que elas trazem desde os conhecimentos mais simples, que envolvem aí situações de contagem, escrita de números, contagem lá de peças de quebra-cabeça. Então, para atender desde os alunos menores, né, de um primeiro aninho, como outros conhecimentos que podem chegar aí até o quarto, quinto ano sem nenhum problema. A gente pode ir variando a complexidade dessa atividade para atender a todos os anos. E aqui a gente tem uma sugestão de situações que estão ligadas aí à questão das grandezas e medidas, né? Então, a noção de peso, né? Noção de massa. Então, quanto pesa um pacote de feijão? Né? O pai está indo lá ao mercado, volta do mercado, aí está guardando a compra, agora tem que limpar tudo, lavar tudo, a criança está ajudando. Então, a criança está ali perto, olha, quanto pesa esse pacote de feijão, né? E o de arroz? Deixa a criança comparar o peso de um, o peso de outro, né? Olha, quantos pacotes desse eu preciso para ter o mesmo peso que esse? Né? Então, eu ponho ali um pacote de feijão, um pacote de açúcar e tento fazer equivaler ao pacote de arroz, deixar a criança vivenciar, experimentar. Fazer a leitura de rótulos, né, explorando as capacidades. Então, olha, aqui tem 1 litro, aqui tem 5 quilos. Então, explorar as informações que tem nos rótulos. As diferentes unidades de medida, lógico, também vai depender do conhecimento que essa família tem em relação a isso, né, para ajudar essa criança também. Mas também não é uma situação que a família não vai conseguir ajudar. Vai conseguir ajudar dentro dos conhecimentos que eles têm para isso. Né? Mas essa noção, o que é mais pesado, o que é mais leve, né? Observar essas unidades de medida é tranquilo, até porque tem muita
ter muita vivência aí, né? Mais do que conhecimento, a gente tem muita vivência. Observar as datas de validade dos produtos, inclusive a validade do produto depois de aberto, que é algo que a gente não se atenta muito, né? Então, normalmente a gente olha para a data de validade, mas depois que eu abro o produto, muitas vezes tem uma outra informação na embalagem que diz que é melhor você consumir até 3 dias, né? Isso, depois de aberto, né? Utilizar, recomendável utilizar em até tantos dias. Então, esse é um tipo de informação que a gente não se atenta muito e pode trazer muito conhecimento ali para o aluno, né? Então, olha, data de validade é até o dia tal. Olha, então quanto tempo a gente tem para consumir esse produto, né? Mas aí se abrir, quantos dias? Vamos olhar no calendário, então, até quando a gente tem que consumir isso? Então, são perfeitamente possíveis de fazer com os alunos. Propor que o responsável envolva a criança a utilizar uma receita. Então, está todo mundo em casa, muita gente em casa, às vezes a mãe vai fazer um bolo, vai fazer alguma coisa, e ela pode envolver o aluno nessa situação. E aí fazer a leitura conjunta dessa receita, explorar as unidades de medida que aparecem na receita, né? Então, olha, 2 xícaras, 200 ml, né? Fazer as comparações. Olha, usei 200 ml de leite. Quanto será que esses 200 ml aqui cabem dentro da caixa de 1 litro? Né? Eu vou usar 3 xícaras de farinha, né? Aí ponho as 3 xícaras, olho o pacote, quanto sobrou no pacote, quanto sobrou aí? Metade, mais da metade, né? Então, explorar essas quantidades com os alunos. Percebam que são algumas noções de quantidade, a gente não está dizendo que eles precisam fazer essas conversões, mas é uma noção, né? É uma noção só. Uma estimativa. Então, olha, quanto tempo você acha que esse bolo vai ficar no forno? A receita está falando que a gente vai deixar no forno 40 minutos. Mas, às vezes, a gente deixa 40 minutos e vai lá olhar e o bolo não está pronto. Então, é uma estimativa, né? Que eu posso conferir se deu certo ou não. Né? Olha, vai ficar 40 minutos, mas teve que ficar 50, né? Olha, a gente está colocando o bolo no forno às 15 horas. Que hora ele vai ficar pronto? Né? Se vai ficar 40 minutos lá dentro, que hora ele teria que estar pronto? Quanto é isso no relógio, né? Vamos olhar lá no relógio. Então, são todas possibilidades aí que a gente tem de uma situação simples, né? De fazer um bolo com a criança. Quanta riqueza, né, traz nessa situação. Ao sair na rua, então, às vezes a gente sai com a criança para ir numa farmácia, para ir no mercado, e aí a gente pode propor para que a gente observe os números das casas, das residências. Então, observar as regularidades, esses números estão aumentando, estão diminuindo, eles pulam de quanto em quanto, né, de uma casa para outra, qual é a diferença de uma casa para outra aí do intervalo desses números, se são um pouquinho maiores, eu posso verificar se eles conseguem observar essas regularidades de números pares, números ímpares, né, às vezes tem aquela coisa lá de números pares de um lado, números ímpares de outro, então eles já conseguem observar isso. As curiosidades, às vezes, você está na casa de número 200 e pula para a casa 800, eles conseguem observar que há um salto muito grande, né, que fugiu a regularidade que a gente vinha observando na rua. Então, todas as possibilidades também de tratar aí com as crianças. Explorar placas de trânsito. As placas de trânsito também trazem muitas informações, né? Escritas de números, outras informações, verbais, não verbais, mas olhando aqui com um olhar de matemática, né? Lombada a 100 metros. Lógico que aí a gente teria que fazer com as crianças um pouco maiores, né? Talvez para primeiro, segundo ano, é uma noção, né? Não que a gente não possa fazer, mas já é um conhecimento aí que mais específico. Então, olha, lombada a 100 metros.
olha onde está a placa e olha onde está a lombada. Essa distância, 100 metros, equivale a 100 metros, né? A gente começa a dar uma noção para as crianças. Estou na estrada, no carro com a criança, olha, pedágio a 1 quilômetro. Olha, daqui dessa placa, você está vendo o pedágio lá embaixo? Então, olha, essa distância é 1 quilômetro. A gente começa a trazer essas percepções para a criança e são fundamentais. Parecem coisas tão simples, né? Mas que fazem toda a diferença quando essa criança se defronta com essas atividades, com esses conhecimentos nos livros e nas atividades em sala de aula, né? Então, elas se complementam aqui. Essas informações se complementam. E a questão da leitura de horas, né? Que eu já até falei lá na receita. Sim. Então, quanto tempo de forno, estimativa, previsto, confronto depois que eu assei o bolo, a estimativa deu certo, não deu, né? Que hora está indo para o forno, que hora está pronto, como se escreve 11 horas, o que significa 11 horas, vamos dar uma olhada lá no relógio, né? E, por fim, sistema monetário. Então, tá lá na casa com a criança, de repente, olha, a família guarda moedas antigas, cédulas antigas. É importante para as crianças saberem, né, que já existiram outras unidades de medida de sistema monetário. Então, existiu cruzeiro, existiu cruzado. Às vezes, as famílias têm essas cédulas antigas, e aí, essas moedas antigas também. E aí é bacana discutir isso, mostrar isso para os alunos. Cédulas e moedas atuais, então tenho lá um dinheirinho, vamos ver quanto que eu tenho aqui, né? Vamos contar, mas eu tenho isso aqui de moeda, fui no mercado, levei R$50, voltei com isso aqui de troco, quanto que eu gastei, né? Então, assim, são inúmeras possibilidades. Aqui a gente só está trazendo algumas situações que são possíveis, mas que quando a gente senta para organizar isso, as ideias vêm vindo, né, vêm surgindo na cabeça da gente, a gente pode esquematizar isso de uma maneira mais clara aí, até para a família saber como auxiliar, né? Então, é basicamente isso, né? Vocês vejam que são situações do cotidiano, são situações que as famílias estão vivendo, a gente não está trazendo aqui nada que a gente tenha que parar para fazer, né? As mães estão em casa, estão cozinhando, estão indo ao mercado, estão saindo à rua para comprar algumas coisas, as crianças estão vivendo tudo isso e a gente pode se utilizar dessas situações cotidianas para trazer conhecimentos matemáticos para os alunos. E aí é uma chance também de trazer a participação, aumentar a participação da família, uma vez que você não está tratando só com o livro, com as atividades impressas, né? Bom, diante de tudo isso, a gente queria propor para vocês agora que vocês conversassem um pouquinho sobre essas possibilidades de trabalho em contexto remoto, né? Se vocês acham que seria possível fazer essa proposta de atividades aí para as famílias, né, que seria viável, né, essa proposta, e que outras atividades vocês já têm proposto aí nas rotinas de trabalho de vocês para potencializar as atividades do EMAI, tá? Vocês sempre têm diversas ideias, né, mandam materiais às vezes para a gente, coisas muito bacanas, e vocês têm aí esses exemplos aí para contribuir com a gente. A ideia é que vocês mandem parte aí dessa discussão para a gente, contem um pouquinho do que vocês já têm proposto para as crianças e para as famílias, gravem áudio, vídeo, ou se vocês tiverem algum material já de registro de vocês, mandem para a gente, compartilhem com a gente no canal, né, no e-mail do canal npleste2@gmail.com. Os PCs têm o nosso contato também, né? Sabem como entrar em contato com a gente. E aí compartilhem parte dessas discussões com a gente ou outra sugestão, outra contribuição. A ideia para hoje é essa, né? Compartilhar um pouquinho dessa conversa com o professor Ivan, que, embora muito simples, ela traz muitas contribuições para o dia a dia, né, da gente, para as rotinas. Acho que é isso, né, Vã? Eu achei interessante, eu acho interessante
Se os professores conseguissem mandar mesmo, né, para a gente tem uma noção muito pequena do que está acontecendo com os alunos, né? A gente ainda tem essa noção por conta dos vídeos da gincana, mas a gente tem pouca noção de como os professores estão achando, fazendo, realizando. Eu acho que seria muito interessante para nós, para servir de exemplo para outros professores também, algumas ideias, né? Sim, então seria muito bacana se vocês mandassem mesmo para a gente conseguir subir para o nosso canal. É isso. Isso, às vezes uma ideia tão simples, né? E que pode trazer Então, outras e assim, ideias. é isso mesmo. Um professor traz uma ideia que pode acender uma outra ideia em outro professor, e assim sucessivamente. Às vezes a gente só precisa de um estalo de alguém, né? E nem sempre esse estalo vem de nós, é igual aos alunos. Geralmente o aluno aprende muito um com o outro. E aí o professor também, ele aprende muito um com o outro. E a gente precisa dessa interação aí que a gente não tá conseguindo fazer ainda, né, Sim? Mas vamos conseguir. É o maior desafio, né? Como a gente falou no início, é garantir essa interação. O projeto exige muita interação e esse distanciamento acabou dificultando. Mas eu acho que a gente está no processo, a gente está no processo de discutir estratégias e novas ideias, né? E compartilhar. Então, a ideia aqui foi essa: a gente ouviu todas essas contribuições, a gente achou tão bacana, tão simples, mas ao mesmo tempo tão rico. E a gente falou, não, vamos compartilhar com os professores, porque vai trazer contribuições, né? E dessa mesma forma, a gente quer ouvir as contribuições de vocês também, tá? Um beijo grande, até a próxima, boa discussão para vocês. Beijão, até logo. Tchau, tchau. Tchau.